Akira é um jogador profissional no Japão moderno, que passa a maior parte do tempo jogando, enchendo o saco dos perdedores e gritando insultos raciais em Call of Duty. Um dia, no entanto, enquanto esperava em um sinal vermelho, uma grande van parou na frente dele e um homem enorme e bruto saiu dela completamente enfaixado. Este homem tenta caminhar em direção a um cura enquanto começa a contagem regressiva de 5 segundos. Para ele, a cura é bloqueada por um caminhão, mas ele imediatamente o afasta com um soco antes de se lançar em direção a Akira com um soco mortal. Felizmente, porém, Akira é ágil e se esquiva do soco antes de se esquivar também do golpe no chão. Ele cai para trás e pega uma bicicleta antes de pedalá-la furiosamente pela calçada enquanto Sasquatch o persegue com a intenção de deixá-lo sem vida para sempre. Akira imediatamente começa a pensar em suas opções antes de decidir correr em direção a um velho prédio abandonado e se esconder no topo dele. Enquanto prepara uma armadilha, o gorila entra no prédio e começa a procurar Akira. Mas, de acordo com o plano de Akira, o gorila está muito gordo e tem dificuldade para andar pelo prédio antigo. Ele acaba pulando a parte quebrada, surpreendendo a precisão, pois não esperava que ele fosse tão atlético. O gorducho começa a subir as escadas e atravessa a porta antes de entrar estupidamente na armadilha. Isso faz com que um enorme tanque de água caia em cima de sua cabeça. Akira acha que pode ter vencido essa batalha, mas o bruto emerge da nuvem de poeira, machucado e maltratado. E quando sua cabeça começa a sangrar, ele se prepara para um de seus saltos explosivos mais uma vez. Mas Akira prevê esse movimento e pega um cano de metal no momento em que o bruto salta. Ele acaba sendo empalado pelo cano de metal, pois Akira acaba usando seu próprio peso contra ele, o que leva à morte do gordinho quando ele cai no chão. Lembre-se de que as crianças sempre envergonham as outras pessoas para que sigam uma boa dieta, para que possam perder peso e se dar bem. Sua mãe bateu e apagou por um momento, pensando que ele havia vencido, quando, de repente, uma mulher gato estranha aparece atrás dele e começa a falar com ele. De repente, o cronômetro de 5 segundos aparece novamente, e a peluda faz um buraco enorme no Akira, que cai no chão e morre. E a peluda diz que ele estava em seu capuz e sai da área sem dizer uma única palavra. Akira recupera a consciência em um auditório desconhecido. O auditório parece estar cheio de pessoas que estão tão confusas quanto ele. Ele olha em volta e se vê algemado, enquanto o peludo entra no palco e começa a falar com todo, dizendo que estão todos mortos aos olhos da sociedade e que precisam participar desse jogo, não importa o que aconteça, pois não tem outra opção. É daí que a Skid Games tira sua inspiração. De qualquer forma, um dos gordos de merda sobe no palco e diz à senhora peluda para ir embora, pois ele não vai participar de nada, já que tem cérebro de gorila e é um homem inteligente, mas a peluda simplesmente o manda embora, transformando sua mão em um canhão e explodindo seu estômago, matando-o imediatamente. Isso assusta todos os outros competidores, que começam a se esforçar para encontrar uma maneira de escapar quando a peluda diz para eles se acalmarem e afirma que ela não é a única que tem poderes como esse. De acordo com ela, todos eles receberam poderes semelhantes de um grupo muito poderoso de pessoas que querem testar essas habilidades em seres humanos antes de transformá-las em armas para vendê-las aos militares. Ela diz a eles que as algemas que estão usando os impedirão de usar essas habilidades, mas eles terão um cronômetro de 5 segundos após o qual as algemas ficarão verdes. E durante esse tempo, eles estarão livres para usar suas habilidades. Ela se aproxima de Akira e lhe diz que sabe tudo sobre ele e que, na verdade, sabe tudo sobre todos. Ela começa a chamar os jogadores pelos nomes, dizendo-lhes que os pesquisou a fundo antes. Uma das garotas loiras chamada Yuri, que será totalmente all chic, pergunta à peluda por que eles foram escolhidos, e ela responde que foi tudo aleatório, e que não há um padrão para isso. Isso choca todos ao redor. De repente, uma garota muito bonita chamada Liang surge no palco e diz ao Furry que é hora de levar os competidores para seus quartos, pois a primeira batalha será 1 contra 1. O Furry diz a eles que, enquanto estiverem na sala, devem praticar suas habilidades para que saibam o que estão fazendo. E, com isso, ela abre um buraco na parede, escoltando-os para longe. Akira entra em seu quarto, onde encontra tudo o que precisa, e até mesmo suas algemas são destravadas para que ele possa testar suas habilidades. Ele se senta na mesa à sua frente e encontra uma folha de papel com várias instruções, como a de que as batalhas individuais só terminarão se uma das partes ficar inconsciente, admitir a derrota ou for morta no processo, e também o direciona para um envelope próximo, no qual suas habilidades são explicadas. De repente, Akira ouve um estrondo alto vindo da lateral da sala e percebe que os outros jogadores já começaram a testar suas habilidades,
o que o assusta um pouco, mas ele abre sua carta e fica chocado ao ver a habilidade estranha que recebeu. De acordo com o envelope, a habilidade dele é o que quer que os adversários pensem que são suas habilidades. Isso significa que ele realmente não tem nenhuma habilidade inerente, mas se o oponente achar que ele tem algum tipo de habilidade aterrorizante, uma ilusão será criada e ele terá essas habilidades de verdade. A primeira batalha começa e ele entra na sala de aula com as algemas ainda colocadas. Beck encontra um delinquente sentado na carteira com um bastão nas mãos. O delinquente olha para Akira e lhe diz que não tem nenhum desejo ruim em relação a ele. Portanto, se ele quiser viver, deve se render assim que a luta começar, pois suas habilidades são muito desagradáveis. Akira, no entanto, não se assusta e diz para ele ir em frente quando, de repente, o cronômetro de 5 segundos aparece. Assim que a contagem regressiva termina, suas algemas são removidas e a batalha começa. O delinquente corre imediatamente em direção a Akira e seu bastão se transforma em uma espada que ele usa para atacar Akira, que simplesmente se esquiva. O delinquente continua atacando Akira, destruindo as carteiras e toda a sala de aula, enquanto Akira se esquiva e rola no chão antes de jogar uma carteira no inimigo. O delinquente corta facilmente a carteira antes de seguir em frente e cortar em pedaços a cadeira que está em sua mão, mas Akira consegue afastá-lo antes de jogar um monte de carteiras nele e sair correndo da sala como uma cadela. O delinquente o segue até uma sala onde Snoop Dogg parece estar praticando o toxin. Ele entra na sala, mas Akira imediatamente joga um camelo nele antes de usar um desodorante junto com um queimador para criar um lança-chamas improvisado, que ele usa no delinquente, fazendo-o cair para trás. O delinquente, no entanto, joga um pedaço de metal no queimador, quebrando-o antes de se levantar, e diz a Akira para desistir, pois seu saco de truques acabou. Enquanto ele corta as caixas, finalmente encontrando Akira atrás dele, ele se vira e olha para Akira, que sorri e diz ao delinquente que a única razão pela qual ele não está usando sua habilidade é porque ela é muito perigosa. O delinquente fica surpreso por um momento, mas depois diz a Akira que sabe que ele está blefando e o ataca com sua espada, enquanto está atacando. No entanto, Akira lhe diz que já viu uma habilidade como a dele antes, que foi usada pelo Furry. O delinquente imediatamente começa a pensar subconscientemente que Akira pode ter o canhão de mão, o que acaba fazendo com que as habilidades de Akira sejam ativadas, e ele simplesmente recebe um canhão de mão que ele usa para atirar no delinquente, explodindo na parede. Akira se aproxima dele e aponta sua arma para ele, dizendo que deve se render, e quando o delinquente percebe que não há saída, acaba admitindo sua derrota, o que resulta na primeira vitória de Akira. Ele sai da sala quando suas algemas são novamente trancadas e começa a caminhar por um corredor de volta ao seu quarto, onde encontra Yuri. Estava sendo escoltada por um grupo de guardas dentro de sua cela. Ela nem sequer olhou para o envelope por um longo tempo e não tinha intenção de participar do jogo. Mas quando foi anunciado que ela seria a próxima a lutar, ela acabou verificando o envelope e percebeu que seus poderes lhe permitiam multiplicar bastante suas habilidades físicas. Ela decide testá-lo em uma parede. Para sua surpresa, a parede fica com uma enorme cratera, o que a deixa chocada. Imediatamente, ela decide testá-lo nos grossos portões de metal que foram colocados em seu quarto. Mas não importa o quanto ela dê um soco, não consegue quebrá-lo. Então, ela se deita novamente, pensando no que está acontecendo. Ela se deita novamente enquanto pensa na vida miserável que teve até agora. Finalmente, sua chance de brilhar chega quando ela é escoltada para dentro da arena de batalha, onde avista um bastardo gordo e feio que parece um Red Timon parado em frente a ela, vestindo apenas roupas íntimas. Só a expressão de seu rosto a assusta, enquanto ele lhe diz que suas habilidades consistem em entender as emoções de uma pessoa apenas cheirando-a, o que, mais uma vez, é incrivelmente assustador. O cronômetro de 5 segundos começa e o gordinho imediatamente começa a correr em direção a Yuri, que salta no ar e dá um chute rápido no rosto dele, parando-o no caminho. Isso, no entanto, não é suficiente para dissuadir o gordinho, mesmo com a boca sangrando. Ele começa a lhe dizer que gosta do cheiro dela e que sabe quando ela está pensando. Ele percebe que ela já está assustada com ele. Então, ele decide aumentar para 11 e se despe bem na frente dela, forçando-a a cobrir o rosto enquanto corre até ela para tentar dar um soco, mas ela acaba se esquivando do ataque. No entanto, tudo isso foi planejado, pois ele rapidamente a agarra em um mata-leão, dizendo-lhe para admitir a derrota. Juro por Deus, a habilidade especial dele deve ser o odor corporal nojento e fedido, que teria me matado. Yuri, no entanto, é muito forte mentalmente e provavelmente está com o nariz entupido, pois ela simplesmente agarra o braço dele e o parte ao meio, o que choca o gordinho. Ela rapidamente dá um soco no chão, criando uma cortina de fumaça e a usa para aparecer atrás dele,
Em seguida, dá uma combinação maciça de 3 socos, derrotando o gordo idiota e vencendo a batalha. Após o término da batalha, Akira também é chamado quando a segunda rodada da batalha está prestes a começar, e ele é escoltado para uma sala cheia de pessoas, um cara com aparência de macaco e um cara de cabelo azul. É anunciado que a próxima batalha será de 5 contra 5. E eles têm 5 horas para se preparar para ela. Akira entra na sala e se senta entre seus colegas. De repente, o homem macaco começa a falar e decide agir como anfitrião da equipe. Ele diz a eles que agora estão na mesma equipe, portanto, devem contar suas habilidades uns aos outros. Assim, eles poderiam ter uma melhor sinergia entre si nas próximas batalhas de equipe. Todos ainda parecem estar bastante tensos, mas o macaco parece ser um idiota extrovertido que acha que todos devem conversar com todos porque é divertido. Só para constar, não é. De qualquer forma, ele começa a contar a eles sobre seus poderes e revela que sua habilidade real é que ele pode transformar qualquer botão normal em uma corda. Uau! Quando se trata de uma habilidade excelente, talvez ele possa usá-la para acabar com essa piada, saindo com outras pessoas. Quero dizer, porque esse definitivamente não é o grupo em que ele pode prosperar de qualquer maneira. Isso, pelo menos, facilita a apresentação deles, já que começam a se apresentar e até mesmo suas próprias habilidades, o que Akira considera uma dinâmica muito interessante. O delinquente revela que sua habilidade é converter um bastão normal em uma espada, o que parece ser uma habilidade muito básica, mas tenho certeza de que ele está escondendo algo. Yuri diz a eles que sua habilidade é multiplicar seus traços físicos por várias vezes, o que faz Akira perguntar se isso se aplica apenas à sua força ou se ela também pode multiplicar seus traços físicos. Ela responde honestamente que não tem a menor ideia, então Akira pede que ela pule no ar o mais alto que puder. Ela se levanta e pula no ar, e seu salto já é tão forte que ela estava prestes a bater no teto, mas se deteve graciosamente e desceu de volta. O rapaz de cabelo azul revela que sua habilidade é se tornar invencível por 2 segundos, e durante esse tempo, nada nem ninguém pode machucá-lo. Mas ele também afirma que não vai usar essa habilidade porque é um homem de virtudes e acredita que essa habilidade não é algo pelo qual ele trabalhou. Em vez disso, ela foi simplesmente entregue a ele, o que significa que, para começar, a habilidade não é dele. Finalmente, chega a vez de uma cura e ele percebe que todos revelaram suas habilidades. Portanto, ele precisa contar a sua habilidade. O problema é que essa habilidade é inútil. Se as outras pessoas souberem que você só obterá a habilidade secreta quando pensarem que ele já a tem, isso poderá ser um problema mais tarde no jogo, pois quando elas já souberem que ele não tem nenhuma habilidade especial, a menos que pensem nisso, poderão derrotá-lo facilmente sem lutar. Ele pensa por um longo tempo e acaba respondendo que sua habilidade secreta é converter sua mão em um canhão. Assim como a mulher peluda, todos parecem estar impressionados com seu incrível poder. Assim que são escoltados até o ringue para a rodada de 5 contra 5, todos chegam a um ringue gigante e olham para seus oponentes. Eles estavam prestes a decidir sua estratégia, quando, de repente, o peludo fala ao microfone, afirmando que as equipes lutarão um jogador contra um, e quem conseguir as 3 primeiras vitórias vence a rodada. Isso acaba com os planos que as equipes poderiam ter feito, pois pensavam que seriam todos contra todos os inimigos ao mesmo tempo e não um a um. Isso significa que eles não precisaram revelar suas habilidades a ninguém, e apenas Akira foi o único que se beneficiou com isso, pois ele sorri para si mesmo porque conhece as habilidades de todo, mas ninguém sabe o que ele pode fazer. A primeira partida é contra uma garota que está enrolada dentro de um cobertor porque está sentindo muito frio. Mas no mundo de hoje, clickbait é tudo. Portanto, mesmo que ela fique com hipotermia, ela não vai usar muitas roupas. De qualquer forma, Amon sai do lado do Akira. A princípio, a mulher tenta usar seus encantos femininos do macaco, esperando que ele tenha um cérebro de macaco e que ela consiga convencê-lo a deixar o anel para ela. Mas o macaco é um filho da mãe astuto, pois começa a blefar sobre suas próprias habilidades antes de dizer a ela que não quer usá-las para destruir uma jovem tão bonita. Assim, ele decide jogar suas mãos com sabedoria e propõe uma aposta na forma de um lançamento de moeda. Essa é uma excelente escolha, pois sua habilidade é basicamente inútil e ele nunca poderá vencê-la em uma luta justa. Então, ele lhe diz que, se for cara, ele sai do ringue, tornando-a a vencedora. Caso contrário, ela sai do ringue, fazendo com que ele seja o vencedor. Essa é uma tática incrivelmente inteligente, já que as chances de ganhar eram 0. Agora são 50-50. Seus colegas de equipe aplaudem quando ele joga a moeda para o alto,
mas antes que ela caia em sua mão, ele é esfaqueado por um punhado de adagas de 2 lados que o pensamento tirou da bunda dela. Aparentemente, ela se desculpa por não ter esperado o lançamento da moeda e diz a ele que não estava muito interessada em perder. Foi por isso que ele fez isso. O macaco imediatamente cai no chão e dá seu último suspiro, morrendo no local. Yuri não consegue acreditar em seus olhos, enquanto Akira e o delinquente ficam intrigados com o fato de que o pensamento mal moveu suas mãos, e de repente, um monte de adagas aparece do nada, tornando insanamente confuso para eles descobrir quais são suas habilidades reais. Os médicos chegam ao ringue e examinam o homem macaco, mas declaram que ele está morto e se desfazem de seu corpo quando a próxima rodada começa. A próxima luta será entre Hulk e Nerd. O delinquente percebe que essa pequena nerd não parece se abalar com o fato de que vai lutar contra um gigante gordo em alguns segundos e diz ao Hulk para ter cuidado. Hulk entra no ringue pronto para esmagar, mas a garota continua muito calma. A contagem regressiva de 5 segundos aparece, assim que o contador se esgota. Hulk corre em direção à garota a toda velocidade. Ele espera poder pegá-la quando ela ainda não estiver pronta com suas habilidades. Mas a nerd simplesmente levanta a mão como se estivesse em uma aula, o que assusta o Hulk, que imediatamente fica na defensiva pensando que ela vai atacar, mas ela simplesmente admite sua derrota, alegando que não pode vencer e pula do ringue como se fosse uma coelhinha de laboratório. Todos na equipe da Akira se alegram com a vitória gratuita. Do outro lado, o pensamento psicopata agarra sua garganta e começa a apertá-la como se estivesse tentando fazer limonada com limões. Felizmente para a nerd, no entanto, uma das garotas de gorro impediu que o pensamento ficasse totalmente maluco e prometeu que ela venceria a partida e entrou no ringue. O delinquente entra no ringue pelo lado. Os dois entram no ringue em um contra-ataque de 5 segundos, e assim que ele termina, os dois se posicionam enquanto o delinquente pega seu bastão. Enquanto a garota que usa gorro pega um estilingue, ela imediatamente dispara um tiro contra o delinquente, que tem reflexos incríveis e usa seu bastão para desviar a bolinha para o lado, o que choca o público de forma surpreendente para todos. A bola imediatamente se transforma em uma esfera gigante, que cai no chão, criando uma pequena cratera. O delinquente percebe que o plano dela é usar as bolinhas de gude e criar uma grande bola de demolição no final que possa esmagá-lo, mas ele diz a ela que não vai deixar isso acontecer. Ele imediatamente transforma seu bastão em uma espada, surpreendendo a garota. Quando ele começa a correr com toda a força, ela imediatamente atira outra bolinha de gude nele, mas ele consegue desviá-la também, o que a deixa em pânico, pois ela simplesmente joga 3 bolinhas de gude de uma só vez nele. O delinquente, no entanto, se esquiva de todas as bolas de gude, assim como eu me esquivo das minhas responsabilidades antes que ele possa recuperar o equilíbrio, embora a garota atire outra bola de gude diretamente nele dessa vez, mas, para a surpresa de todos, ele consegue atravessar toda a esfera gigante. Isso faz com que Akira perceba que a verdadeira habilidade do delinquente não é converter um bastão em uma espada, mas sim a capacidade de cortar tudo e qualquer coisa que venha em sua direção. Isso é um grande choque para Beaner, que, basicamente, está em desvantagem em termos de habilidade contra esse cara, e ele diz a ela para desistir, pois não pode vencer contra ele. No entanto, ela pensa em enfrentar o pensamento psicológico depois de sua derrota e decide revidar, tirando um monte de bolinhas de gude dos bolsos e jogando todas de uma vez na direção dele. Ele consegue se esquivar de cada uma delas com facilidade, mas percebe que nem todas as bolas gigantes o cercaram, e a única chance que tem é correr em direção à garota e eliminar esse problema pela raiz. Agora que ele está preso, ela lhe diz que está a sua última bola de gude e a joga nele, enquanto ele ainda consegue cortar a bola gigante em 2 pedaços. Mas acontece que a Beaner é mais esperta do que pensavam, pois ela mentiu para ele dizendo que a última bola era a única que tinha e, na verdade, ela tinha outra, que tentou atirar no delinquente. Todos pensaram que a batalha havia terminado, mas, de repente, a alça do estilingue se rompeu e a bola de gude voou em outra direção. Ela percebe que, enquanto a bola gigante estava na frente dele, ele rapidamente quebrou o bastão em 2 e usou um dos pedaços quebrados como uma faca de arremesso, que pegou o estilingue dela. O delinquente simplesmente se dirige a ela e diz para ela se render, mas ela simplesmente sorri e diz que ele deveria ter prestado atenção e, de repente, uma bola de gude rola em sua direção e se transforma em uma bola gigante, esmagando suas bolas não tão gigantes em pequenos pedaços. Ele cai totalmente inconsciente, enquanto Beaner é declarado vencedor. Akira observa enquanto ele recupera a consciência e lhe diz que perdeu a luta porque era muito arrogante e porque tem a inteligência de um guaxinim comedor de giz de cera. Depois disso,
é feito o anúncio do início da próxima luta, enquanto Akira caminha até o palco e, do outro lado, um NPC magro também caminha. Parecendo muito assustados, os colegas de equipe de Akira lhe dizem que eles precisam vencer a partida, caso contrário, perderão a rodada e poderão ser mortos. Mas Akira sabe que a organização que os faz lutar entre si não vai matá-los por conta própria e, se eles se machucarem, farão de tudo para salvar suas vidas, para que possam continuar jogando. Ele decide que o principal objetivo de hoje é tentar descobrir as condições que se aplicam às suas habilidades. Ele sobe no ringue e se lembra do bilhete que estava no envelope, afirmando que suas habilidades são as que a outra pessoa achar que são. O problema com essa afirmação é que ele não sabe quem é considerado a outra pessoa. Primeiro, ele olha para todos os seus colegas de equipe, pois sabe que eles acham que suas habilidades são uma lata na mão, mas nada muda, fazendo perceber que eles não são a outra pessoa. Ele olha para o NPC, que parece perdido e assustado, então Akira decide experimentar mais um pouco e imediatamente se volta para o delinquente, dizendo-lhe que, por causa de sua arrogância, eles podem perder a batalha e afirma que o consideram um inimigo. O delinquente se assusta e imediatamente sua mão se transforma em um canhão, e ele atira ao seu lado, assustando-o, antes de dizer que era apenas uma brincadeira. Em seguida, ele se vira para o NPC, sabendo que agora ele e toda a sua equipe acham que Akira tem a habilidade do canhão. Ele olha primeiro para cada membro fora do ringue, mas nada muda. Finalmente, ele olha para o NPC e imediatamente sua mão se transforma em um canhão. Ele imediatamente dispara contra o NPC para terminar a batalha, mas o NPC se agacha com medo e toca o chão, o que anula completamente seu ataque, e o canhão em sua mão também desaparece. Ele olha novamente para o NPC e dispara seu canhão, mas, mais uma vez, ele é bloqueado e o canhão desaparece. Depois de atirar várias vezes, Akira percebe que não é assim que ele pode vencer, então joga seu sapato nele antes de aparecer atrás dele e dizer para ele ficar parado e colocar as mãos para cima. O NPC faz o que lhe é pedido, enquanto Akira percebe que sua habilidade é anular os ataques mágicos que se aproximam tocando o chão enquanto ele está agachado. O NPC se rende imediatamente enquanto Akira é coroado vencedor. Ele desce do ringue, enquanto Hulk afirma que o NPC parecia ter uma habilidade muito inútil. Akira, no entanto, diz a ele que a habilidade era muito boa e que, se um homem como Hulk tivesse essa habilidade, ele poderia facilmente derrotar Akira em segundos. Essa foi uma troca muito boa, pois agora Akira percebe que, para que sua habilidade funcione, a outra pessoa precisa saber que é seu inimigo direto e que está envolvido em uma luta com ele. De qualquer forma, Yuri é chamada ao palco para a partida de desempate, e seu oponente caminha lentamente em direção ao ringue. O oponente acaba sendo um jovem de cabelos verdes e traços muito femininos, que parece conhecer Yuri. Logo depois de dar uma olhada em seu oponente, Yuri começa a se enfurecer loucamente, gritando que vai matar aquele homem, pois ele é um perseguidor que costumava persegui-la loucamente. E quando ele estava ameaçando se matar, Yuri tentou ajudar, agarrou-o e pulou do prédio. Seus colegas de equipe começam a segurá-la enquanto ela tenta furiosamente passar por eles em direção ao perseguidor, dizendo a todos para se afastarem, pois esse cara é a única razão pela qual ela está presa nesse lugar. Ao verem a raiva dela, todos acabam recuando enquanto ela vai até o ringue e fica lá de cabeça erguida, enquanto o Stalker diz a ela que já planejou o casamento. Yuri, no entanto, não está brincando e diz ao Stalker que vai lhe dar uma surra. A contagem regressiva de 5 segundos começa e, assim que o cronômetro termina, Yuri corre em direção ao Stalker e desfere um Gutplexus, jogando-o para fora do ringue e contra a parede, nocauteando-o imediatamente enquanto ela é coroada vencedora, trazendo para casa a vitória para sua equipe. O peludo aparece novamente no meio do ringue e diz que eles passarão para a próxima rodada, e eles colocam vendas nos olhos antes de levar cada equipe por um portão diferente. Suas vendas são removidas quando o peludo lhes diz que cada um deles precisa escolher uma maneira de ir mais longe, pois eles se dividirão em jogadores individuais mais uma vez. Todos se despedem uns dos outros e começam sua jornada novamente. Anchor entra em seu próprio quarto e encontra um smartphone na prateleira. Ele imediatamente o pega e começa a examinar os TikToks como um completo idiota. Quando a voz anuncia que ele precisa passar para a próxima rodada, diz que ele tem 30 minutos para eliminar o maior número possível de pessoas no bloco A, o que lhe dará muitos pontos. Ele sai do portão e entra em uma área completamente parecida com uma floresta, com câmeras instaladas em todos os lugares, e é assinado e anotado que esse é o bloco A. Ele imediatamente começa a correr dentro da floresta para tentar eliminar o maior número possível de pessoas. Mas,
De repente, um loirinho salta da árvore e fica na frente dele, dizendo que estava esperando os novos jogadores. Akira fica imediatamente alerta e estava prestes a começar a lutar quando o loirinho lhe diz que não quer lutar com ele e que está aqui apenas para recrutá-lo. Akira, confuso, espera o que ele estava tentando dizer quando, de repente, da floresta, Yuri sai correndo, sendo perseguida por 4 caras vestindo um estranho agasalho vermelho. Ela vê Akira e imediatamente fica atrás dele, dizendo que esses idiotas a estavam perseguindo sem motivo. Blonde parece conhecer as pessoas com o agasalho vermelho, que parecem ser de uma certa gangue, e diz a elas que você não vai deixá-las levar esses novos jogadores embora. Os esquisitões de roupa vermelha fazem algumas besteiras antes que Blonde se canse e pegue seu bastão, que imediatamente se transforma em um arco que pode disparar flechas infinitas. Um dos membros que usa óculos de nerd se aproxima e transforma sua mão em um canhão, surpreendendo todos eles, especialmente Akira e Yuri. Yuri olha para Akira e pergunta como esse nerd pode ter as mesmas habilidades, e depois de ouvir isso, a Red Gang também começa a pensar que Akira também tem a habilidade da mão de canhão. Ele usa isso a seu favor e transforma suas mãos em um canhão, antes de apontá-lo para os geeks e dar um tiro. O tiro cai bem na frente deles, e antes que possam pensar em persegui-los, Blammy usa seu arco para atirar um monte de flechas na frente deles, bloqueando seu caminho. O nerd pega seu canhão e dispara contra nossos heróis, mas Akira se vira e dispara uma rajada de volta para eles. Os 2 tiros se chocam e ocorre uma enorme explosão, levando a Red Gang para longe, enquanto Akira e os outros desaparecem na fumaça. Depois que eles fogem do local, o Blonde explica que a terceira rodada é disputada em facções, e há 2 grandes equipes aqui. Uma delas é a equipe vermelha, com a qual eles acabaram de se encontrar, e a outra é a equipe verde, a qual ele pertence. Ele agradece a eles por terem salvado sua vida e diz que não precisam se preocupar, pois ele não tentaria forçá-los a entrar na equipe deles. Akira, no entanto, diz a ele que usou seu arco sem pensar 2 vezes para defendê-los, então eles gostariam de conhecer sua equipe e decidir por si mesmos. Ele os leva a um complexo bem grande, cercado por um portão de metal. Ele lê o porteiro enquanto deixa todos entrarem, e Akira e Yuri ficam chocados ao ver o interior do complexo. Há homens jovens vigiando, mulheres lavando louça e roupa, o que elas deveriam fazer, e até mesmo idosos trabalhando na lavoura. Parece um vilarejo inteiro, o que os deixa animados. De repente, uma jovem corre em direção a Blonde com um bebê pequeno nas mãos. Akira percebe que o bebê não tem algema, então Blonde informa que a mãe do bebê já estava grávida dele, e o bebê nasceu dentro desse mesmo complexo. Ele promete que eles se encontrarão com ela, pois no momento ela está trabalhando. Ele então os leva para dentro de um armazém, onde várias mesas estão dispostas. Ele diz para eles esperarem, pois quer que eles conheçam o líder do grupo, e entrem em uma sala. Akira diz a Yuri que acha que ele se juntará a essa equipe, pois ela deve ter membros incrivelmente fortes, considerando o tamanho do complexo e o fato de que até mesmo idosos e mulheres fracas podem se juntar a eles. O que deve significar que o restante dos membros é incrivelmente forte, pois essa é a única maneira de lutar para se proteger. Depois de um tempo, Blonde sai e leva os 2 para uma sala, onde são recebidos por um homem idoso chamado Shira, que olha para eles e agradece por terem salvado a vida de Blonde. Ele lhes diz que estão seguros aqui e que não precisam se preocupar com mais ataques enquanto estiverem dentro desses complexos. Em seguida, ele volta sua atenção para Akira, perguntando se ele realmente tem a habilidade canônica. E Akira mente com todos os dentes e diz que ele tem essa habilidade. Isso deixa o líder feliz, pois ele comenta que eles não têm muitas pessoas com habilidades ofensivas tão fortes. O loiro então se volta para Yuri, perguntando qual é a habilidade dela, e ela responde que pode multiplicar seus traços físicos por várias vezes. Isso realmente choca o líder, que derrama seu café, enquanto a loirinha fica chocada além da conta. Ele lhes diz que a habilidade Kamen é considerada uma habilidade muito forte, com classificação A, enquanto a habilidade que ela tem é considerada um plus++. Shira e Blonde parecem estar incrivelmente felizes por terem novos recrutas tão poderosos, enquanto Shira parabeniza Blonde por ter trazido essas pessoas, já que agora toda a batalha pode ser revertida. Ele explica a eles como funciona essa nova rodada. De acordo com ele, eles precisam fazer missões e eliminar outros jogadores para ganhar pontos, que serão refletidos em seus smartphones, e assim que atingirem 1000 pontos, poderão passar para o próximo nível. Eles também podem usar os pontos para comprar coisas ou serviços pelo smartphone,
como alimentos ou remédios. No início, as pessoas costumavam formar equipes bem pequenas, de 2 a 4 pessoas, para que pudessem ter mais mobilidade e eficiência. Mas um dia, alguns jogadores muito fortes chegaram e começaram a formar uma equipe que se tornou muito grande. O problema começou quando os líderes da equipe decidiram que não precisavam passar para o próximo nível, pois não sabiam qual seria. Assim, eles começaram a sequestrar jogadores com habilidades mais fracas e a usá-los como escravos para cumprir suas ordens. De acordo com ele, os 4 caras que tentaram capturar Yuri pretendiam sequestrá-la também. Shura diz a eles que criou a equipe verde para proteger os jogadores mais fracos, para que eles não fossem sequestrados, e que tem se oposto à equipe vermelha desde então. Ele também conta a eles sobre outra equipe, conhecida como Blue Team, cujos motivos não são bem conhecidos, e eles declararam neutralidade, pois não tomam partido e cuidam de seus próprios negócios. Ele lhes diz que eles lutarão contra a equipe vermelha mais cedo ou mais tarde e que precisam urgentemente de jogadores fortes o suficiente para lutar. Yuri, que parece estar perplexa com a crueldade da equipe vermelha, decide imediatamente que lutará contra eles, enquanto Akira parece estar pensando sobre isso. Shera diz a ele que ele já está em conflito com a equipe vermelha, então ele realmente não tem escolha, mas Akira quer se juntar a essa equipe apenas se precisar, então ele simplesmente caminha até o velho e diz a ele que pode abrir opções, e coloca as mãos no ar perto do rosto. Todos ficam preocupados com a possibilidade de Akira atirar no líder, mas ele diz a eles para ficarem no lugar, pois se eles se mexerem, Akira atirará nele imediatamente. Para a surpresa de Akira, no entanto, o canhão não está aparecendo em sua mão, o que me preocupa, pois isso significa que Shura tem algum tipo de habilidade que pode impedi-lo de usar suas habilidades ou que ele realmente não acredita que Akira tinha o canhão. Yuri diz a Akira mais uma vez para baixar a mão imediatamente. De repente, o canhão aparece em sua mão. O líder o olha diretamente nos olhos e o desafia a atirar, sem pensar 2 vezes, Akira dispara. A fumaça se dissipa e, para a surpresa de todos, Shura se senta ali ileso e pergunta a Akira se ele passou no teste. Akira sorri para ele e diz que ele ficará feliz em se juntar à sua equipe. Yuri imediatamente agarra Akira pela garganta, perguntando por que ele estava fazendo tais acrobacias, mas Shura diz a ela que ele só queria ver se a equipe verde tinha alguma chance contra a equipe vermelha. E é por isso que ele escolheu atirar, para descobrir a força do líder desse grupo. Ele diz a eles que, felizmente, suas habilidades podem até bloquear um tiro de canhão a queima-roupa, e é por isso que ele sobreviveu. De repente, uma mulher entra na sala e diz a Shira que hoje há muitos novos recrutas chegando, o que tecnicamente é bom para a equipe, mas eles não têm espaço suficiente para abrigar todos eles. Akira se voluntária para dividir um quarto com Yuri, para que não haja muito espaço desperdiçado. Esse é o sonho de todo ensio vivo. Eles vão para o mesmo cômodo, onde Akira pega um pedaço de papel e diz a Yuri para se sentar ao seu lado, pois ele quer lhe dizer algo. Ele rapidamente escreve algo no papel e o entrega a Yuri, dizendo para ela não dizer em voz alta, apenas ler e acreditar. Yuri pega o pedaço de papel, que diz que a verdadeira habilidade de Akira é a telepatia. Ele a agarra pelo ombro e diz para ela se concentrar e acreditar nele. Assim que ela realmente acredita em suas habilidades, ele começa a falar com ela telepaticamente, e até mesmo ela pode falar de volta com ele. Ele diz a ela que não quer que eles conversem em voz alta, pois há uma grande possibilidade de que a sala tenha sido grampeada. Yuri pergunta a ele por que isso acontece, e ele responde que eles são indivíduos muito fortes e que o líder vai se certificar de que pode confiar totalmente em nós, antes de afrouxar a segurança, mas, por enquanto, ela deve acreditar que todas as suas ações estão sendo monitoradas. Ele diz a ela para manter sua habilidade secreta em segurança, uma vez que ele tem adquirido confiança de que Yuri tem um caráter forte e um forte motivo para vencer, que é voltar para casa, para sua mãe e sua meia-irmã. Ele acaba revelando sua habilidade real e diz a ela que quer terminar esse jogo. Assim, você pode ter uma revanche com a Peluda e derrotá-la. De repente, seus telefones tocam e o Peludo aparece na tela como um influenciador que está deprimido, mas mostra que sua vida está em ordem. Anf lhes diz que tem uma missão para eles. Na manhã seguinte, todos devem se reunir perto de algumas runas, e lá ele terá de lutar contra um bando de Gol, se quiserem ganhar mais pontos. Na manhã seguinte, Shira reúne sua equipe em frente aos portões e os divide em subequipes, mantendo Akira e Yuri na mesma equipe, para que possam trabalhar com mais eficiência. Todos atravessam a floresta enquanto Yuri e Akira conversam entre si por telepatia. Ele percebe que, agora que contou a Yuri suas verdadeiras habilidades, ela é a maior ameaça para ele, pois pode matá-lo quando quiser,
e ele basicamente ofereceu sua própria vida a ela, a fim de ganhar vantagem nessas batalhas. Eles finalmente chegam às ruínas e avistam os furries sentados no topo das rochas, cumprimentando-os e dizendo para se prepararem, pois terão de enfrentar vários inimigos agora. Ela também diz a eles que cada inimigo morto vale 30 pontos, portanto, eles têm a oportunidade de ganhar muitos pontos de uma só vez. De repente, um grupo de múmias zumbis CGI aparece do nada e começa a caminhar em direção a eles. Akira percebe que esse é o mesmo inimigo que o atacou na vida real quando ele estava indo para a escola. Ela também lhes diz que há apenas uma regra nessa missão: eles não podem atacar mais ninguém durante a missão. A batalha começa e os zumbis começam a correr contra eles. Shira, no entanto, é um mestre da tática e já planejou tudo, pois ele sofre o impacto do dano do primeiro zumbi, sem sequer recuar, enquanto outro membro do grupo agarra o zumbi e o derruba, enquanto a última garota empunhando uma espada corta a cabeça dele. Shura diz a eles que ele e os jogadores como eles são o tanque, enquanto as pessoas que têm a capacidade de prender os inimigos são os amarradores e os jogadores com poderosas capacidades ofensivas são os matadores. Se eles trabalharem juntos nessa facção, poderão derrotar facilmente todos esses monstros em pouco tempo. Começa uma luta total, e um zumbi tenta atacar Akira, mas ele consegue facilmente explodi-lo com seu canhão. As pessoas estão lutando ao redor deles, demonstrando vários poderes, como teletransporte e magia voodoo, enquanto ele continua a explodir os monstros com seu canhão. De repente, no entanto, seus olhos se voltam para o penhasco quando avista um cara de cabelo esquisito e barrigudo andando com dois homens, e assim que o monstro tenta atacá-lo, ele simplesmente o esmurra até o esquecimento. Shira diz a eles que são os líderes da equipe vermelha. Yuri lhe diz que eles não podem nos atacar por causa da regra, mas Shira responde que, por enquanto, eles só querem aprender sobre nossas habilidades. Então, ele diz aos membros de sua equipe para se retirarem. A equipe vermelha, no entanto, tem outros planos, pois trouxe as pessoas sequestradas que eles tornaram seus escravos e as fez correr à força na frente dos zumbis. As pessoas começam a ser atacadas e mortas imediatamente, fazendo com que Shira se questione. De repente, Akira e Yuri avistam a nerd que viram na segunda rodada e que vai ser atacada, então correm imediatamente até ela e Akira agarra, enquanto Yuri chuta o monstro para longe. De repente, no entanto, Furry começa a se tornar uma verdadeira cadela e solta um monstro gigante sobre eles. Esse monstro mata vários outros zumbis e avança em direção à equipe verde, enquanto um grupo de pessoas sequestradas é forçado pela equipe vermelha a correr contra o monstro. Um dos homens da equipe verde bloqueia o soco, salvando as pessoas inocentes, mas ele mesmo é derrubado. Akers atira no monstro, mas ele não faz nada, e o monstro o esmurra em uma árvore. O monstro estava prestes a lhe dar um soco quando Shira entra na frente e diz a Akira para correr e salvar as outras pessoas enquanto ele distrai o monstro. Akira segue suas instruções, enquanto Shira é forçado a receber os ataques do monstro. A equipe vermelha está observando tudo isso de perto, pois quer saber a habilidade de Shira e, finalmente, ele é forçado a revelar sua habilidade real, que o faz ser capaz de absorver muitos danos e depois refleti-los no inimigo à vontade. Shira aguenta os ataques antes de dar um soco no estômago do monstro e abrir um buraco nele. Ele também se machuca no processo, enquanto os membros da equipe começam a correr até ele, felizes por vê-lo vivo e por ver que o monstro está morto. Para a surpresa deles, no entanto, o monstro simplesmente se levanta e devora os outros zumbis para se regenerar e voltar à saúde total e caminhar em direção a Shira novamente, enquanto ninguém sabe como derrotar um monstro como esse.